Ok, vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia da nossa escola missionária, que possamos, Pai, aprender e colocar em prática cada ensinamento aqui hoje. Hoje teremos um último momento sobre finanças com a professora Júlia, que ela seja inspirada por Teu Santo Espírito, Senhor, e que possamos sair transformados e ajudar a transformar vidas, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Professora Julie, fique à vontade. Deus abençoe a senhora. Amém, pastor. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, para a gente conversar desse assunto tão importante. Aí o pastor falou que é o último porque vocês não aguentam mais a minha cara, né? Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver, pastor? Sim, ok. Mas Beleza. é o Uma último vez, querendo mais. Vamos só relembrar, né? Eu usei esse tema Embaixadores do Reino, que é o livro que o Ministério de Mordomia da Divisão está distribuindo para as igrejas gratuitamente. Então, é um livro muito bom. Se vocês ainda não leram, espero que leiam em breve, tá? O que eu trabalho na minha palestra não é exatamente o que tem no livro, né? As minhas palestras não são um resumo do livro, tá? O livro tem outros conceitos, outra metodologia. Conheço a autora, conheço assim, virtualmente, né? Nunca nos vimos pessoalmente, mas a gente já se falou, uma pessoa que tem muita experiência, no mundo das finanças, então super recomendo vocês lerem esse livro, tá bom? Aqui tá meu Instagram, se você quiser me seguir, tá bom? Eu já falei dos principais problemas dos brasileiros, então assim, vamos só retomar o que a gente tem conversado. O que eu já falei tanto semana retrasada, 15 dias atrás, como lá em junho, que a gente teve os nossos dois primeiros encontros. Não adianta nada você tentar mudar comportamento se você não mudar a cabeça, tá bom? É a mesma coisa quando a gente se converte para Cristo. A gente só consegue sair do mundão, abandonar os hábitos ruins, se o Espírito Santo nos transformar. Isso é um processo, né? A gente tem um encontro com Cristo, mas dia a dia, abandonar hábitos ruins, bebida, cigarro, a gente toma aquela decisão e abandona os vícios, né, para quem tinha, mas aquele processo de poda, de transformação, mudança de caráter, isso pode levar anos. E com finanças não é diferente. Então, assim, vou preencher planilha, vou quebrar cartão de crédito. Ótimo, isso são mudanças boas, são atitudes, são decisões boas, mas precisa estar acompanhado de uma mudança de mentalidade. Eu preciso, mudar a maneira como eu enxergo o dinheiro, porque tem muita gente que gosta muito de gastar, que acha que o dinheiro é assim uma fonte de prazer, ai, que eu preciso gastar, porque quando eu compro eu me sinto bem, eu me sinto realizado, eu me sinto pleno, estou tentando compensar uma coisa que eu não tive, passei fome, então eu quero ter minha geladeira cheia, e aí eu compro, 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 não dou conta de comer, jogo coisa fora, jogo dinheiro no lixo, enfim, eu já dei inúmeros exemplos de comportamentos errados em relação ao dinheiro. Então a gente só consegue mudar se a gente mudar a cabeça, beleza? E aí, como que a gente muda a cabeça? Primeiro, decidindo. Decidindo cuidar da nossa vida financeira. E isso ninguém vai fazer por nós. A gente tem que tomar essa decisão. Igual quando a gente decide viver para Jesus. A gente toma a decisão, a gente estuda a Bíblia, a gente batiza, né? Com finanças, eu preciso tomar essa decisão. E essa decisão tem que estar bem firmada aqui na minha cabeça. Porque quando vem aquela tentação para eu gastar, é a minha decisão que vai me segurar, tá? Então a decisão vocês precisam tomar. E ninguém vai tomar essa decisão por vocês, tá bom? E aí, aos poucos, eu vou estudando o que a Bíblia tem para mim, os livros de Ellen White, a gente tem conselhos sobre mordomia, a gente tem administração eficaz, a gente tem bênção sem medida, os livros da CPB, o Embaixadores do Reino, a gente tem dois livros do Pastor Toninho, um é o Administração Financeira da Família, o outro é o Saldo Extra. A Novo Tempo tem uma revista do Saldo Extra muito boa também, Finanças à Luz da Bíblia. Então tem muito material. Tem o meu livro também que vocês podem comprar, e muitos outros livros bons. Vocês podem fazer cursos do saldo extra, enfim, tem uma infinidade de coisas. O pastor Josanã também tem livros bons. Então a gente vai buscando conhecimento, porque o conhecimento ele vai nos ajudar. E isso não está contra a Bíblia,
Provérbios fala muito de que a gente tem que buscar sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Isso vai nos abrindo a mente, a gente vai vendo outras maneiras de lidar com o dinheiro, isso vai mudando a nossa mentalidade. E, é claro, clamar pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo transforma um bandido, transforma um ladrão, ele não vai transformar a sua vida financeira? Claro que vai. É só você pedir, é só você querer, tá bom? Então, a gente falou semana retrasada sobre os recabitas, eu trabalhei a questão das crenças, né, a maneira como a gente vê o dinheiro, aquelas frases determinantes que a gente tem na nossa cabeça, né? Ah, o dinheiro foi feito para gastar, enfim, a gente tem várias frases assim. Aí falei do iceberg, questão do comportamento, dos valores, das crenças, que as nossas crenças, elas estão arraigadas, elas são inconscientes. Então, quando você vai tomar uma decisão, você não pensa assim, nossa, eu tô comprando esse vestido porque tá todo mundo usando, porque tá na moda agora, eu não posso ficar para trás. Então, também vou comprar. Ah, eu vou comprar esse carro, eu não tenho, não vou dar conta de pagar o financiamento, mas eu vou comprar porque meu carro está muito velho, o que que vão falar de mim? Enfim, estou dando exemplos que são comuns, né? Então, a gente não usa essas reflexões assim racionalmente, né? Mas elas dão base para as nossas decisões. Então, por isso que a gente tem que parar, pensar. Toda vez que você for comprar algo, você tem que parar e pensar: eu preciso? É necessidade? Ou não? É desejo? Estou comprando por impulso? Se você ficou na dúvida, então espera, não compra. Porque se você esperar, você vai ter tempo para analisar, para pensar, para usar o córtex pré-frontal e refletir se aquilo realmente é necessário. Porque se não for necessidade, se for um desejo, daqui a um mês você não vai mais precisar daquilo. E aí você deixou de comprar algo por impulso, às vezes algo que fica entulhado na nossa casa. Quando a gente vai, assim, não sei se vocês já viram esses reality shows dos Estados Unidos de acumuladores, né? Eu conheço muitas pessoas que são acumuladoras. E às vezes você fala, ah, vamos fazer tal coisa, vamos viajar, não, não tem dinheiro. Só que quando você abre a porta da casa da pessoa, assim, quase não cabe você dentro, de tanta coisa que a pessoa compra. Então, o dinheiro está indo para algum lugar. Então, nem sempre o nosso problema é uma renda baixa. Às vezes a nossa renda é boa. Só que a gente não sabe fazer o dinheiro render, porque a gente compra coisa que não precisa, né? E assim por diante. Então a gente tem que parar e identificar as nossas crenças. O que que eu penso em relação ao dinheiro? Como que eu encaro o dinheiro? Como que essa minha relação com o dinheiro é uma relação de culpa? É uma relação de vergonha? Será que eu tenho vergonha porque eu acho que eu não me dei bem na vida? Porque eu acho que eu não obtive sucesso? Às vezes você se compara, né? Eu conheço pessoas assim que têm uma vida financeira muito tranquila, mas são pessoas que não fizeram faculdade e tá tudo certo, né? Mas elas acham que elas não tiveram sucesso na vida e acham que a vida é muito difícil. Enfim, você tem que parar e pensar e ter essa autoanálise, tá bom? Fazer essa autorreflexão para você conseguir se enxergar nessa relação aí entre você e o dinheiro, tá bom? Aí eu falei da infância, falei das crenças limitantes e trabalhei duas crenças 2 semanas atrás. Primeiro, que é pecado ter dinheiro, que algumas pessoas. Essa aqui é uma crença equivocada, tá bom? As crenças que eu coloco aqui são as equivocadas. Tem pessoas que têm essa crença limitante, que é pecado ter dinheiro. Tem gente que acha que o dinheiro é algo ruim. E aí eu apresentei a história do jovem rico, de Nicodemos, eu não vou falar de novo para não ficar repetitivo. E a segunda crença equivocada que eu falei é vou compensar o que não tive na infância. Tem muita gente que passou fome, que passou vontade de ter as coisas, e aí quando cresce, quando tem o seu dinheiro, tenta compensar aquilo que não teve. Então, compra muito aquilo que sentiu falta, isso traz uma realização. Tudo bem, você pode comprar coisas, a gente tem que comprar, a gente precisa se vestir, a gente precisa calçar, a gente precisa comer, né? O problema está quando a gente vai para o outro espectro, para o outro ponto, que é o desequilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A gente não vai viver aquela vida muquirana, né? Não comprar nada. Eu vou usar roupa rasgada? Claro que não. Mas eu também não vou para o outro extremo de comprar demais, né? Beleza. Aí falando sobre isso, agora a gente vai trabalhar a terceira crença limitante, tá bom? Que é, algumas pessoas acham que, planejar as finanças é muito difícil, isso não é para mim, eu não gosto de matemática, eu não sou uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa totalmente, deixa acontecer, eu vivo hoje, eu vivo curto prazo, né? Eu sei
que muitas pessoas falam assim: também sei que existem imprevistos e também sei que nem sempre aquilo que a gente planeja dá certo. Mas isso não pode ser desculpa para eu viver uma vida é, com a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou gastar meu dinheiro, não vou guardar nada. Se eu tiver um imprevisto, Deus proverá. Mas eu penso assim: tudo que Deus coloca na minha mão é dele. Eu devolvo o dízimo, eu dou oferta, ok. Mas o que sobra para mim também é do Senhor. Lá em Provérbios fala que a gente tem que honrar a Deus com todos os nossos recursos. Tudo. Aí se eu tô gastando um monte, tô comprando por impulso, aí a hora que a coisa aperta, aí o Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, me ajuda a sair desse buraco. Eu acredito que muitas vezes Deus deixa a gente passar por uns perrengues financeiros para a gente aprender a lidar com o dinheiro que ele coloca na nossa mão de maneira inteligente, de maneira sábia. A gente não pode fazer tudo que a gente quer, comprar tudo que a gente quer. A gente precisa, sim, ter uma vida confortável, mas a gente precisa poupar. E a gente vai ver alguns versos sobre isso mais à frente. Para começar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios 21:5. Grifa esse verso na sua Bíblia, tá bom? É um verso assim, eu gosto muito. Todo meu sermão de finanças eu uso ele. Provérbios 21:5. A minha Bíblia é nova versão internacional, tá bom? Na minha versão diz assim, ó: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, olha só o que Salomão está falando. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então, se eu pensar, se eu organizar, se eu pesquisar, se eu tiver planos elaborados, eu vou comprar uma casa, ok. Eu vou dar conta de pagar a prestação, eu vou usar aquele método de financiamento que as prestações elas vão diminuindo ao longo do tempo, e aí eu posso juntar um dinheiro, ir lá e amortizar as últimas prestações, e assim eu vou quitar o meu imóvel mais rápido, ou eu vou fazer um empréstimo para minha fazenda, por exemplo, que taxa de juros que eu vou ter, tem seguro, e se houver, sei lá, uma seca, eu perder a minha plantação, isso tem um seguro que protege. Então a gente tem que pensar, a gente tem que refletir em todas as decisões que a gente toma. A gente não pode tomar decisões por impulso, porque olha o que Salomão fala, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, quem é o apressado? É aquele que compra por impulso, aquele que toma decisões por impulso. Tem gente que compra por impulso um chocolate, mas tem gente que compra por impulso um carro, um imóvel e assim por diante. Tem gente que o dinheiro cai na conta, em uma semana não tem mais nada. Então a gente tem que parar e pensar: eu não posso agir na pressa, eu não posso agir no impulso, porque quando eu vou na pressa, eu não penso direito, eu não reflito se é realmente uma necessidade, se é um desejo. E aí, quando você traz isso para sua vida, você usa isso em todas as áreas da sua vida. Então, assim, eu vou ao mercado, eu vou fazer uma lista de compras. Porque aí, quando eu vou ao mercado, eu não fico andando em todos os corredores, perdendo tempo, tentando se lembrar: será que eu comprei tal coisa? Será que tem em casa? Ah, não, eu vou comprar. Aí chega lá em casa, tem dois, três daquele negócio e comprou mais um. Não, vou fazer a lista de compra, eu vou otimizar tempo, vou comprar só aquilo que eu realmente preciso, né? Eu sempre falo de roupa porque é um problema para mim, né? Eu já sou sou bem controlada, mas eu já passei fase da minha vida que eu torrava todo o meu salário com roupa, né? E aí se meu marido falasse alguma coisa. Então, tem mulheres que são assim, e eu conheço muitas assim, que compram muito, 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 e nunca tem roupa. Nunca tem nada, uma roupa legal, sempre estão reclamando que não tem roupa. E aí você tem que analisar qual que é o seu problema. Seu problema é com roupa, tem gente que é com comida, tem gente que precisa. Eu conheço gente que a geladeira é tão cheia que você não consegue colocar um potinho assim, ó, de iogurte dentro da geladeira. O armário cheio, 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 cheio de coisa vencida. E é dinheiro jogado fora, né? Então você tem que analisar qual que é o seu problema, tá bom? Aí o próximo texto, Lucas 14. Vamos lá ver o que que Jesus falou. Jesus aqui está falando do conceito de discipulado, mas a gente consegue trazer esses versos e aplicar para a nossa vida financeira também. Verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, gente, até Jesus falou: olha, vocês têm que sentar e calcular. E
Quando ele fala sentar e calcular, a gente pode ficar bem tranquilo, porque a matemática que a gente precisa para finanças é matemática básica, é soma, subtração, multiplicação, divisão. Você não tem que saber trigonometria, geometria analítica, aquela matemática difícil do ensino médio. Não, é matemática básica. Gente, por que que essa é uma crença equivocada? Porque não planejar, viver sem dinheiro, viver endividado, isso que é difícil. Você deitar na cama e não saber como que você vai pagar suas contas, isso que é difícil. Planejar as finanças não é difícil. Basta só você ter força de vontade. Então, a partir dessas conversas que nós estamos tendo, vocês têm que parar, sentar, conversar, deixar o celular de lado e conversar entre família. Se você é casado, conversar com o seu cônjuge. Quais são as crenças um do outro? Como que vocês enxergam o dinheiro? Fazer uma análise. Como que está a vida financeira de vocês hoje? Vocês moram de aluguel? Vocês têm um imóvel? O imóvel é quitado? O imóvel é financiado? Como que está a renda de vocês? Ela tem sido suficiente? Se tem sido, ótimo. Se não tem sido, se tem faltado dinheiro, você tem que pensar: será que a gente talvez tenha uma renda boa, só que a gente está vivendo um padrão acima? Eu ganho 5.000 por mês, eu quero viver como se eu ganhasse 7, não é? Ou às vezes a renda ela é realmente baixa. E aí, o que que eu vou fazer para aumentar minha renda? E, gente, Deus faz milagres. Eu não sei, pastor, se eu já contei a história da Giane para vocês, Eu também daquela me irmã. recordo. A da irmã que fazia bolo, era enfermeira e fazia bolo. Eu contei essa história? Acho que não. Acho que não, tá. É que eu prego tanto de finanças que às vezes eu esqueço onde que eu falei, onde que eu não falei. Já Eu tava aqui. contou, da mulher do bolo já. Ah, então tá bom. Então, beleza, Marcelo, obrigada. Então, vejam, a Jeane, em 2 anos, gente, ela aumentou a renda dela muito. E quando ela começou a fazer as aulas, lá em 2023, ela estava toda endividada, o negócio de bolos dela não ia para frente, mas em 2 anos a renda dela aumentou muito. Então, quando você se propõe a cuidar da sua vida financeira, e vejam, não é com. Como que eu vou que expressão que eu posso usar? Não é com aquela obsessão por enriquecer, não é isso, gente, é para ter uma vida melhor. Porque quando eu tenho uma renda melhor, quando eu estou bem financeiramente, sobra dinheiro para eu ajudar as pessoas, eu vou ser fiel no dízimo nas ofertas. Agora, quando eu estou todo quebrado, endividado, sem dinheiro, como que eu vou ajudar os outros? Né? Eu fico mais limitado. Então, não é só para mim. Não é só para minha família, é também para ser bênção para as pessoas. Aí a minha igreja vai construir. Como que eu vou poder ajudar se eu não consigo fazer uma renda, aumentar a minha renda? Né? Então a gente tem que fazer essas análises. Beleza, pensei na renda. Agora a gente vai sentar junto, como família, a gente vai fazer o nosso orçamento. Vamos fazer um mapeamento. Quanto que a gente está gastando com o mercado, com água, com energia, transporte e as despesas que vocês têm, que às vezes eu não tenho. E as que eu tenho, às vezes você não tem. Então, é a sua casa, a sua família. Quais despesas vocês têm? Fazer esse mapeamento. E aí analisar. Nem que você faça no papel, não tem problema, mas tem que fazer. Então, pensar que, olha, a gente está gastando tanto com o mercado. Será que a gente está comprando muita porcaria? Será que a gente tá com. Ah, gente, porque um leite condensado da Nestlé tá uns 8, 9 reais uma latinha, né? Aí você quer fazer brigadeiro todo fim de semana? Não é saudável, vai ser ruim para sua saúde e é caro. E aí você vai fazendo essas ponderações, né? E eu falo isso porque eu tenho um princípio comigo. Eu não compro porcaria para minha casa, eu não compro doce. A gente só come doce quando a gente ganha. Quando a gente vai no aniversário, quando é uma lembrancinha lá na igreja, mas eu não compro. Então, o tanto que eu economizo por mês, porque eu não compro chocolate, eu não compro bolacha recheada, eu não compro bala, eu não compro nada dessas coisas, né? De leite condensado, eu não compro nada disso. Então, você fazer uma análise, né? Ah, mas eu nunca mais vou poder fazer um brigadeiro? Você pode fazer, você é livre para isso. Mas é que tem pessoas que gastam tanto, tanto, tanto com porcaria, aí o sistema imunológico dos filhos está sempre lá embaixo, aí vai ficar mais doente e assim por diante. Você precisa fazer essas análises. Fazer o orçamento. O orçamento não é para ser uma camisa de forças. É pelo contrário, quando você sabe para onde seu dinheiro está indo, você consegue administrar melhor e vai sobrar. E aí você tem que ter suas metas. Aonde eu quero chegar?
Olha, será que eu já tenho reserva de emergência? Não, a gente não tem R$ 1 guardado. Se a gente tiver um imprevisto, se o carro estragar, sei lá, se tiver alguma coisa na nossa casa aqui que a gente precise trocar, um encanamento, uma geladeira que estraga do nada, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu vou ter que fazer um empréstimo ou fazer o cartão de crédito. A gente não pode viver assim. A gente tem que ter dinheiro guardado, a gente tem que ter uma reserva, né? E como que eu calculo a minha reserva de emergência? Você calcula assim. Quanto que você gasta por mês para viver? Básico, básico. Ah, eu gasto, sei lá, R$ 4.000 para viver. Então, se você tem estabilidade, você é concursado, por exemplo, pelo menos 3 meses. Pelo menos 3 meses. Então, se gasta 4 vezes 3, 12 mil. Pelo menos. O ideal é uns 6, mas se você tiver 3, já tá bom. Agora, se você não tem estabilidade, se você é por exemplo, um agricultor, se você é um dentista, um médico, você tem MEI, você é um profissional liberal, né? Você faz diária, não importa. Se você não tem um salário assim certinho, né? Aí você tem que ter 6 meses, no mínimo. O ideal é um ano. Mas se você tiver 6 meses, aí já tá bom. Gasto 4 vezes 6, tem que ter 24 mil na minha reserva de emergência. De olha, eu nunca vou conseguir isso. Consegue, sim. Se você tiver disciplina, se você colocar isso como objetivo, eu tenho certeza que você consegue. Eu vou te encontrar daqui uns meses e você vai me falar que você conseguiu. Eu acredito nisso, tá bom? Gente, finanças pessoais é muito mais comportamento do que números. Então, assim, você não tem que ser estatístico, matemático, contador, nada disso. É comportamento. Eu conheço pessoas que são da área de, assim, dos números e tem a vida financeira toda quebrada. Por outro lado, conheço gente que odeia matemática e tem dinheiro guardado. Então, não, a diferença não está em quanto você ganha, se você tem uma habilidade, né, uma formação, não. É a maneira como você administra, são as escolhas que você faz. É isso que vai determinar. E aí eu já trabalhei isso em junho com vocês, tá? As áreas do planejamento financeiro, a gente conversou, eu só quero relembrá-las. Então, a gestão financeira é fazer essa administração que eu estava falando agora há pouco, analisar a renda, ter as metas, onde eu quero chegar, o que que eu quero alcançar. Olha, eu quero construir kitnets para alugar. Eu quero comprar mais terra. Eu quero comprar, sei lá, tratores para alugar para os agricultores. Não sei. Pensa aí quais metas você quer alcançar. Ah, eu quero fazer uma viagem para praia. Nunca fui para praia. Tudo bem. Faz o orçamento, quanto que vai custar, quanto que você tem que poupar por mês para você conseguir ir para praia, né? Então, essas são as metas. O orçamento é esse planejamento. E o fluxo de caixa que a gente fala é você acompanhar. Esse mês a gente ficou dentro do orçamento? Ficou, ótimo. A gente não ficou, o que que a gente tem que fazer para melhorar, né? Então, eu sei, aqui em casa os meninos participam, né, da vida financeira, eles sabem se a gente está gastando muito ou não, e a gente brinca que eles são os fiscais da energia elétrica. Então, se a gente tem um valor para a conta de energia, se gasta menos, a diferença fica para eles. Então, eles querem economizar energia para sobrar esse dinheirinho para ficar para eles, né? Então, assim, trace estratégias para a família toda estar engajada, né? Porque não é uma questão assim ai, de miséria, né? Tem que economizar com um jeito, uma conotação negativa. Não é essa a ideia de você viver preso, não. É muito pelo contrário, porque quando você tem dinheiro guardado, quando você está se desenvolvendo, quando você está crescendo, seu patrimônio está crescendo, você, isso te dá gás para continuar cuidando do seu dinheiro. Você tem esse sentimento bom, sabe? De que você está indo para frente, você não está regredindo. E isso é muito bom. E é muito bom você passar para os filhos também. Ensine os seus filhos a cuidar do dinheiro. Não dê tudo que seus filhos pedem. Isso não faz bem para as crianças. As crianças têm que aprender a ouvir não. E elas também têm que aprender a administrar o dinheiro delas. Então, se você dá mesada, ensine-as separar o dízimo, separar a oferta, poupar uma parte, não torrar tudo, tá bom? Isso é gestão financeira. A gestão dos investimentos, a gente conversou sobre isso, é você colocar o seu dinheiro naquilo que realmente vai render. Gestão de proteções é você estar protegido, fazer seguro de vida, seguro do carro, da casa. Planejamento da aposentadoria, eu vou contribuir com o INSS, mas eu vou ter outras fontes de renda na aposentadoria. Eu vou ter talvez uma previdência privada, eu vou ter renda de aluguéis, eu vou diversificar minha fonte de renda na aposentadoria. Planejamento tributário é evitar sempre que legalmente não pagar imposto de renda. Então, a previdência privada é um exemplo. Você poupa por 30, 35 anos,
E lá na frente, se, por exemplo, você sacar como se fosse um salário, você nunca vai pagar imposto de renda. Então, isso é planejamento tributário, é diminuir o pagamento de impostos, tá? Não é só negar imposto, isso é crime. E o planejamento sucessório é quem vai ficar com aquilo que eu tenho. Então, especialmente famílias que têm muitos imóveis, patrimônio imobilizado, a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes o pai e a mãe compra fazenda, compra imóveis para deixar para os filhos, só que não faz a transmissão em vida. Não passa para o nome dos filhos em vida. E aí, quando esse pai, essa mãe falece, os filhos têm que fazer o inventário, pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Bens, muito alto, e nem sempre os filhos têm esse recurso. E aí, os filhos não conseguem acessar o patrimônio do pai e da mãe. Então, o planejamento sucessório é isso. Eu vou fazer um seguro de vida, talvez, para que os meus filhos tenham os recursos para acessar o patrimônio, né, quando eu descansar. Gestão financeira, já falamos. Quitação de dívidas, né? Então, se você tem dívidas, faça uma lista, coloca lá todas as suas dívidas, coloca ao lado qual que é a taxa de juros que eu estou pagando. Ah, eu não sei, veja com o seu gerente, se você tem empréstimo, empréstimo consignado, ele tem obrigação de te passar. Taxa de juros você coloca para cada dívida. Quantas parcelas ainda faltam? E se você quitar à vista, quanto seria? Faz ali uma tabelinha, pode fazer no papel, tá? Não tem problema, o importante é você fazer. E aí tem dois tipos de, duas maneiras para você quitar a dívida. Tem a primeira maneira, que é a matemática, matematicamente melhor, que é você quitar as dívidas que têm o juro mais alto, tá bom? E tem a outra maneira, que é a psicologicamente melhor, que é você quitar as dívidas menores, porque aí você vai ticando, né, essa dívida aqui, ó, cancela, né? Cheque aqui, já quitei essa dívida. Isso te dá um gás para continuar quitando as suas dívidas, tá bom? E agora, ó, esse mês eu até vi um outdoor aqui do estado do Tocantins, refis, um negócio assim, que é tipo uma liquidação das dívidas, assim, tô dando até 95% de desconto. Eu sei que em novembro o Serasa também dá muitos descontos. Eu conheci um senhor, ele tinha 150 mil de dívida no cartão de crédito, e ele conseguiu pagar com 15 mil reais, né? Então ele conseguiu um desconto aí de 90%. Então, se você tem dívidas, faça isso, faça uma lista, vá quitando, negocie, peça desconto, gere renda extra para você quitar suas dívidas. Ah, como assim renda extra? Faz um bico no final de semana. Quando a gente está nesse plano de ação de quitar dívidas, a gente faz qualquer coisa, né? Então, domingo, faz alguma coisa, vende alguma coisa à noite durante a semana. Ano passado eu fiz uma série que eu falei para vocês na maior favela lá de Brasília, né, no Sol Nascente. E aí eu falei da renda extra. E aí uma irmã que ela é funcionária dos Correios, então ela é concursada. Ela falou assim, Júlia, você falou isso e eu decidi começar a vender perfume. E você acredita que no primeiro mês eu vendi 5 mil reais de perfume? Eu falei, nossa, irmã, que bênção, né? Então, veja, existem inúmeras formas de você gerar renda. Outra coisa, venda as coisas que estão na sua casa. Às vezes tem tanta coisa parada e você pode vender uma máquina de pão que ninguém usa, bicicleta, enfim, vende no LX, você tem ali, vai ganhando seu dinheirinho. E quando nós estamos nesse plano de ação para quitar dívida, se esse é o seu caso, a gente estanca as saídas de dinheiro. A gente não pede comida, a gente não sai para comer fora, a gente faz comida em casa porque fica mais barato, né? Por um período. Até você quitar suas dívidas, você ficar livre disso, porque a dívida ela é como a lepra, gente. A gente tem que correr da dívida. Pessoa física, tá bom? Não estou falando aqui pessoa jurídica. A dívida, no contexto da pessoa jurídica, da empresa, ela tem um outro contexto. Empresa faz empréstimo para aumentar a capacidade produtiva, aumentar faturamento, consequentemente aumentar lucro. Pessoa física não. Pessoa física faz empréstimo muitas vezes para quitar um problema, porque gastou demais, não tinha reserva de emergência. É diferente. Nem sempre consegue aumentar a renda para poder quitar a dívida, entendeu? É outra coisa. Então, no contexto pessoa física, finanças pessoais, não empresa, tá? A gente evita a dívida, tá? E aí você fala, mas Júlia, a minha casa é financiada, é uma dívida. Gente, casa financiada é uma coisa, dívida de cartão de crédito, de empréstimo consignado é outra coisa, tá bom? A gente tem que morar. Então,
Se você não quer pagar aluguel, tá tudo certo, você vai financiar sua casa. Nesse momento, nós não estamos num momento bom para fazer financiamento de casa, porque a nossa taxa de juros está muito alta. Então, a taxa de juros dos financiamentos imobiliários também está alta. Aí na casa dos 12, 13, 14%, dependendo do banco. Quando a taxa de juros do Brasil estava em 2% ao ano, quem lembra, ali em 2020, 2019, você tinha financiamento imobiliário a 5,49% ao ano. Então, veja a diferença. Isso no longo prazo, 35 anos, faz muita diferença. Né? Só que a dívida do brasileiro ela não é com financiamento imobiliário. A dívida do brasileiro é com cartão de crédito, é com empréstimo, é com compras compulsivas, tá bom? Então, esse tipo de dívida a gente tem que se livrar dela, porque ela nos mata financeiramente, tá bom? Essa sim é uma camisa de forças, tá bom? Cuidar do dinheiro não é uma camisa de forças. Cuidar do seu dinheiro é liberdade para você e para sua família, tá bom? Quarta crença equivocada que as pessoas têm. Ai, não consigo devolver dízimos e ofertas. Tem muita gente que fala isso. Ai, não sobra, não consigo. Então, eu quero convidar você a ler comigo esse texto, mas a gente tem que sempre ler a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Às vezes você lê um texto várias vezes e você lê ele de novo e você percebe coisas que você ainda não tinha percebido. Malaquias 3, 8 a 10 diz assim: Pode um homem roubar de Deus? É uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então vamos aqui, ó, separar por partes o texto. Primeira parte. Deus pergunta assim, ó: Pode um homem roubar de Deus? Então, a gente entende que quem não devolve dízimos e ofertas é o quê? Quem rouba é o quê? Ladrão, certo? Porque Deus responde: Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: Como é que te roubamos, né? Dá um de João sem braço? E aí Deus responde: Nos dízimos e nas ofertas. Então, não sou eu que estou falando, não é o pastor Irã, não é o tesoureiro da sua igreja. Se você não devolve dízimo e oferta, você é ladrão. Se você sonega imposto de renda, se você rouba o governo, né? E aqui a gente não vai entrar no mérito da política, porque o governo não usa o dinheiro de forma justa, honesta, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas se você não declarar o seu imposto de direito, um momento ou outro, um ano ou outro, você pode cair na malha fina. E aí você vai pagar multa porque roubou o governo. Mas nós podemos roubar a Deus. A Bíblia está dizendo isso. Se eu não devolvo dízimo e oferta, eu sou um ladrão. A Bíblia é clara. E qual que é a consequência para quem rouba a Deus? Qual que é a punição? Assim, não que Deus quer punir você, mas é a consequência. Né? Todos os nossos atos têm consequências. Se eu não faço a minha devoção todos os dias, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, qual que é a consequência? Deus vai continuar me amando. Só que eu vou me afastar dele. Eu não vou ter poder, eu não vou ter o Espírito Santo, eu não vou ser uma pessoa de ousadia missionária, eu não vou ter poder. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com Deus. É uma consequência, é o resultado das minhas atitudes. Então, qual que é o resultado de quando eu não devolvo dízimos e ofertas? Verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição. É isso, gente. Não tem para onde fugir. A Bíblia é muito clara, tá bom? E aí, no verso 10, olha só a promessa de Deus: Tragam o dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, se eu não devolvo o dízimo, eu sou ladrão e estou debaixo de grande maldição. Agora, se eu devolvo o dízimo, se eu devolvo a oferta, eu posso colocar o Senhor à prova e ele vai derramar tantas bênçãos que a gente não vai ter onde guardar. E, gente, isso é muito real. A minha família é prova disso. Acho que eu já contei para vocês que a gente foi para os Estados Unidos alguns anos atrás. Meu marido foi fazer doutorado e aí não deu certo. A gente tinha vendido tudo. A gente perdeu muito dinheiro porque a gente já tinha alugado
apartamento lá nos Estados Unidos, a gente já tinha comprado carro, a gente teve que comprar passagem assim para voltar e em cima da hora é muito caro. A gente perdeu muito, muito dinheiro. Mas aí quando a gente voltou no Brasil, a gente decidiu recomeçar, porque não adiantava chorar pelo dinheiro que a gente perdeu, a gente tinha que recomeçar financeiramente. Eu estava grávida do João Pedro para nascer, então eu não ia trabalhar fora, porque eu queria educar meu filho. O Michael trabalhando, pastor, então não tem como aumentar a renda. É aquilo ali e pronto, né? Mas a gente decidiu que não importasse nada. 10% de oferta todos os meses. E, gente, só com o salário do meu marido. Dentro de algum tempo a gente tinha recuperado o dinheiro que a gente perdeu. Se você somar quanto que a gente poupava por mês, não fecha a conta. Mas é isso, Deus, ele cumpre a sua promessa, Deus é fiel. Então, como que você vai fazer para devolver o dízimo? Ó, primeiro, decisão. Você tem que colocar no seu coração e entender que eu não devolvo o dízimo porque o pastor manda. Eu não vou devolver meu dízimo porque o tesoureiro vai ficar olhando para mim, vai saber se eu estou devolvendo o dízimo. Não, não é isso, gente. A gente é fiel nos dízimos e ofertas porque é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos pede. E se eu não for fiel, eu estou roubando a Deus. E como que eu vou clamar as bênçãos do Senhor se eu estou roubando a Deus? Eu estarei debaixo de grande maldição. É o que está escrito na Bíblia. Então você precisa decidir ser fiel a toda prova. Mesmo que a figueira não floresça, como fala Abacuque, você vai ser fiel. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, você vai ser fiel. E Deus vai te abençoar. Mesmo que você não tenha tanta fé, mesmo que no princípio você não consiga ver as bênçãos de Deus, permaneça na sua decisão, porque Deus vai abençoar você, porque é promessa. E se Deus promete, ele cumpre. Às vezes, a gente precisa perseverar, mesmo em meio à dificuldade. Mas Deus vai abençoar no momento que ele sabe que é o melhor. Então, primeira coisa é decidir. Eu vou ser fiel, custe o que custar. Mesmo que eu não consiga comprar comida, eu não vou deixar de dar aquilo que é de Deus. E Deus vai mandar bênçãos para você. Eu tenho certeza disso. Segunda coisa, disciplina. O dinheiro entrou, seja salário, prolabore, aposentadoria, o que for. Você vai separar dízimo e oferta. Então, se você é a pessoa que gosta de devolver em dinheiro, colocar no envelopinho ali, entrou o salário, você já vai no banco, então saca o seu dízimo, saca a sua oferta. Dízimo é 10%, o próprio nome diz. Oferta é aquilo que você determinar no seu coração. Você pode dar 5%, 7%, 10%. Eu não sei. Já vi gente dando 50%. Você vai definir no seu coração, mas lembrando que é com alegria, tá? E a gente devolve dízimo, a gente dá oferta como gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu. Tem gente que pensa assim: ah, não, eu vou ser fiel e Deus vai me abençoar. Sabe? Como se fosse assim, ó, eu vou devolver o dízimo, eu vou devolver a oferta para barganhar com Deus, né? Senhor, olha, eu estou devolvendo, então o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquela bênção. Não é assim que funciona, tá bom? A gente é fiel, mesmo que, apesar de, a gente é fiel porque a gente já foi abençoado, é uma gratidão. Então a disciplina é essa. Se você devolve em dinheiro, vai lá no banco, saca, já deixa separadinho para colocar no seu envelope de dízimo, tá bom? Se você faz tudo pelo 7Me, né, pelo celular, né, você pode deixar separado numa outra conta para no sábado você fazer a transferência, a maneira como você fizer, mas separa, porque se você deixar o dinheiro na conta, você vai torrar. É assim que funciona. Se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. E para Deus, a gente não dá o que sobra. Para Deus, a gente dá os primeiros frutos. A gente dá o melhor para Ele. Não é assim que está escrito em Provérbios, Deuteronômio. Melhor é para Deus. Então, eu preciso ter essa disciplina toda vez que o meu dinheiro entrar, eu separar aquilo que é do Senhor, tá bom? E terceiro passo é fé. É fé. Ah, não vai dar, eu tenho certeza. Deus vai mandar algum recurso, alguém que estava te devendo, você vende alguma coisa, Deus vai prover. A gente tem que ter essa fé que Ele está cuidando da gente, tá bom? E a última crença é dinheiro foi feito para gastar. Crença equivocada. Tem gente que acha que o dinheiro foi feito para gastar. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Como que é a pessoa, como que ela se comporta, a pessoa que acha que o dinheiro foi feito para gastar? Geralmente ela não devolve dízimos e ofertas porque não sobra. Quem é consumista, quem é compulsivo, quem é acumulador, quem é endividado, geralmente
é uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa que precisa trabalhar a questão da disciplina na vida. Geralmente não tem metas, não tem objetivos, né? Então, o dinheiro vai embora. Não tem orçamento, não controla despesas, gasta tudo que ganha, às vezes até mais. Geralmente tem dívidas atrasadas, sempre tem uma prestaçãozinha para pagar. Não tem reserva de emergência, aquele dinheirinho guardado que eu falei, não poupa nem investe, né? Geralmente essa pessoa é assim. Eu gosto muito desse provérbio na tradução da linguagem de hoje. Salomão diz assim, ó, o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não tem. Por quê? Porque o insensato gasta tudo o que ganha. Então, se você é uma pessoa sensata, você vai poupar. Agora, se você não tem conseguido poupar, você torra tudo, Salomão chama você de insensato. Então, se até aqui você tem sido insensato, Deus pode transformar você em sensato. Basta você querer, basta você pedir, basta você buscar, né? Porque a gente muitas vezes não aprende dentro de casa, mas a vida vai nos ensinando, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando, nos renovando financeiramente também. E aí eu quero convidar você para ler alguns provérbios. Eu gosto muito de provérbios. Todo dia eu leio um capítulo de provérbios. Hoje eu li o capítulo 9, que é o dia 9 do mês. Amanhã eu vou ler o capítulo 10. E aí eu leio outras passagens também no meu ano bíblico, mas provérbios eu leio todo dia. Então, vamos abrir lá em provérbios e a gente vai passando nesses versos aí. Primeiro é o capítulo 3, verso 9, diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Leia o verso 10 também. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, ó, a gente tem que honrar o Senhor com todos os recursos. Então, quando eu gasto tudo que eu ganho, será que eu estou honrando o Senhor com todos os meus recursos? Quando eu compro por impulso, quando eu compro coisa que eu não preciso, quando eu fico entulhando a minha casa de tralha, só trazendo mais acúmulo e fica mais difícil para limpar, mais estresse. Então, eu tenho que honrar o Senhor com todos os meus recursos. E aí, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, os primeiros frutos, eles são do Senhor. Agora, capítulo 12, verso 11. Diz assim, ó. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então, se eu sou diligente, sou trabalhadora, eu vou ter fartura de alimento. Agora, se eu tenho o hábito de ir atrás de fantasias, eu não tenho juízo. E aqui no Brasil, muitas pessoas têm o hábito de ir atrás de fantasias, né? Quando você vai ver o Tigrinho, por exemplo, muitas pessoas que recebem Bolsa Família estão apostando no Tigrinho. Muitos irmãos da igreja, muitos adolescentes estão perdendo dinheiro no Tigrinho. E o que que é o Tigrinho? É um jogo, né, de azar, mas que promete dinheiro rápido. E o brasileiro quer isso, o brasileiro, ele quer dinheiro rápido, ele quer dinheiro fácil, porque a disciplina de trabalhar, de poupar todos os meses, nem todo mundo quer, né? Mas se eu vou atrás de fantasias, eu não tenho juízo. Ou talvez aquele investimento, ai, nossa, fulano tá investindo na bolsa, tá pagando 5% ao mês. Aí você coloca lá o seu dinheiro, a Polícia Federal descobre, porque é ilegal. Eu só posso pegar dinheiro dos outros e pagar juros se eu tiver um CNPJ de instituição financeira, se eu não tenho CNPJ, se eu não tenho autorização do Banco Central, eu não posso fazer isso, isso é ilegal. Mas tem muita gente que faz. E aí você coloca o seu dinheirinho suado lá, para receber 5% ao mês, a Polícia Federal descobre, bloqueia todas as contas e você perde o seu dinheiro, né? Então a gente tem que cuidar. 13, verso 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então, a pessoa que acha que o dinheiro foi feito para gastar, muitas vezes ela finge que é rica, né? E hoje, em tempos de rede social, isso é muito comum, né? Por que que tem que postar que fez luzes no salão de beleza tal? Por que que tem que postar foto que comprou roupa, que comprou bolsa, que está viajando em tal lugar, que está comendo no restaurante tal? E assim por diante, né? Então a gente não tem que fingir nada, isso não é do Senhor, a gente tem que
que buscar a essência, não a aparência. Capítulo 13, verso 11 agora, ó. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Lembra daquela frase de grão em grão a galinha enche o papo? Então não desmereça as pequenas economias. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais, porque você começa com pouco, daqui a pouco você está aumentando, você vai pegando gosto pela coisa, daqui a pouco seu patrimônio está aumentando. Então, a gente não pode desprezar a economia. Economia, a poupança, o ato de poupar, isso é muito importante. Mesmo capítulo, agora verso 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe repreensão recebe tratamento honroso. Então, a gente não pode desprezar a disciplina. Disciplina de quê? De sentar, de conversar, de analisar minha renda, a disciplina de traçar minhas metas, meus objetivos, de ter um orçamento, de tentar viver dentro desse orçamento, de evitar gastos desnecessários, né? Então, assim, eu falei para vocês que eu não compro porcaria, né? Então, esse é um hábito que eu tenho. Aí eu já economizo um monte. Eu não saio para comer fora. Muito raro. Esse ano que a gente pediu pizza porque a gente estava morando num apartamento de temporada, então eu não tinha forma, eu não tinha nada para fazer coisas, mas eu que faço pizza aqui em casa. Eu tenho uma receita, posso até passar para vocês, de massa de pizza, igual da Pizza Hut, parece aquela massa pão. Eu faço molho. Então, mussarela eu compro ralada, já congelo as porções que eu vou usar para pizza ou lasanha. E aí eu mesma faço minha pizza, porque se eu for comprar uma pizza, eu vou pagar R$ 60 numa pizza aqui em Palmas. Eu não gasto nem R$ 10 para fazer a pizza em casa e fica muito mais saborosa e muito mais saudável, né? E meus filhos gostam da massa mais gordinha, assim. Então, veja, são pequenas coisas. Ah, mas é só uma pizza. Mas e se eu comprar uma pizza por sábado à noite? R$ 60 dá R$ 240 no mês. Olha só o que eu gastaria só com pizza. Aí compra pizza sábado à noite, aí no domingo depois do culto vai tomar um açaí. Quando você vai vendo, vai pondo na ponta do lápis, você gastou um monte comendo fora, sendo que você podia ter feito em casa e saído bem mais em conta. Agora, capítulo 21, verso 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Agora, 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, tem muita gente que é escrava de loja, faz crediário, parcela até a volta de Jesus. Tem gente que é escravo de banco, paga juro em cima de juro. E, gente, juro é dinheiro jogado no lixo. Então, não faça um empréstimo. É melhor você poupar, ter a sua reserva de emergência. A coisa apertou, você tira o dinheiro ali da sua reserva. Você não vai fazer um empréstimo, não vai parcelar no cartão de crédito, tá bom? E aí, o último provérbio, capítulo 27, verso 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Então, tem muita gente que o olho é insaciável, né? Recebe o salário, tem que ir lá no centro, vai lá nas lojinhas para torrar o dinheiro. Não tem necessidade de comprar nada, mas vai lá no centro e quer gastar um monte de coisa. E assim vai. Tem gente que o problema é isso aqui, ó. Tem gente que fica aqui, né? Hoje é 9/9, então a Shopee tá cheia de promoção. Aí fica lá na Shopee. Não precisa comprar nada, mas tá lá porque é promoção, então vai comprar os negócios na Shopee. E assim por diante. Então, muitas vezes o problema tá nas entradas da alma. Tem uma citação de Ellen White que fala: Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Se eu fico contemplando muito consumismo, muitas compras, é claro que eu vou querer comprar, né? Então, se o teu problema é rede social, se isso está te impulsionando para comprar, sai, vai ler um livro, vai orar, vai caminhar, vai fazer exercício físico, mas vai passar roupa, vai outra coisa, né? Porque os olhos do homem, eles são insaciáveis, e assim a gente vê, a gente quer. Então, se a gente não consegue controlar, é melhor a gente não ver, tá bom? Muito bem. Vocês conhecem a parábola dos talentos, a gente não vai ler. Tem pessoas que receberam
Um salário, como se fosse um talento. Outras recebem 2 salários, 5, 10 salários, não importa. Todos nós somos mordomos. Se Deus confiou a você R$ 5.000 por mês, seja um bom mordomo em cima daquilo que Deus confiou. Se Deus te confiou a mais, seja um bom mordomo. Não se compare com ninguém, tá bom? Cuide do seu dinheiro com inteligência, com sabedoria, com fidelidade, sempre tendo em mente que Deus é o dono de tudo. E ele quer que você tenha uma vida financeira tranquila, ele não quer que você viva endividado. Eu gosto muito de João 10:10. Se você quiser abrir lá comigo, é um texto bem conhecido, mas é sempre bom a gente ler. João 10:10. Na minha versão, diz assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, o que que Deus quer para você? Deus quer tranquilidade financeira para você. Deus, ele quer que você esteja feliz com a vida que você tem, com os recursos que você tem, que você esteja tranquilo porque você está sendo fiel nos dízimos e ofertas, você tem conseguido alimentar sua família, você tem conseguido viver, pagar suas contas, você tem dinheirinho guardado caso venha uma emergência, você está crescendo, conseguindo construir seu patrimônio. É isso que Deus quer para você. Tranquilidade financeira. Mas o que que o inimigo quer? O inimigo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele quer que você seja infiel nos dízimos. Ele quer que você seja uma pessoa consumista, porque a pessoa consumista, ela nunca tá feliz, ela nunca tá satisfeita, tá sempre buscando, comprando, 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 consumindo, consumindo. E é isso que o inimigo quer, porque ele sabe que isso é destruição. Ele sabe que isso é tristeza. Isso é insatisfação. O inimigo quer que você viva endividado, que você nunca tenha dinheiro para nada, ou que você viva numa escassez lascada, né? Passe fome, passe dificuldade. É isso que o inimigo quer. Mas Deus não, Jesus quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, como diz outras versões. É isso que Deus quer para você. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance para a gente ter uma vida financeira tranquila. É claro que alguns conseguem ganhar mais que outros, alguns conseguem administrar menos, mas a gente não pode se comparar. A gente tem que ser fiel naquilo que Deus nos colocou. Se hoje o que você tem é um salário mínimo, seja fiel em cima de um salário mínimo. E, gente, eu conheci um senhor, ele faleceu ano passado de acidente. Ele tinha um salário de R$ 1.800. Pensa, R$ 1.800, ele morava numa capital. Não é um salário alto para sustentar uma família. Mas esse senhor, ele tinha 2 casas quitadas, ele que construiu as duas. Lá no domingo, colocava o tijolo, tal. Ele construiu sozinho. 2 casas simples. Uma ele morava, a outra ele alugava. Então ele já tinha essa rendinha aí do aluguel. Ele tinha 2 carrinhos simples, um para ele e um para a esposa, mas os dois quitados e ainda tinha dinheiro guardado na poupança. Aí eu te pergunto, como que alguém que ganha R$ 1.800 consegue ter tudo isso, gente? Matematicamente falando. E ainda pagar água, luz, comida, não dá, gente. Mas esse homem era uma pessoa tão fiel nos dias das ofertas, tão fiel, que Deus abre as comportas dos céus. E da mesma forma que Deus abriu para esse nosso irmão, ele era adventista, ele também vai abrir para você. Tá bom? A gente só precisa confiar e acreditar na promessa do Senhor, que ele vai nos abençoar, ele vai nos ajudar e ele estará conosco. Então foi isso. Terminamos em 1 hora. Que Deus abençoe muito vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, né, pastor? Acho que eles podem fazer, né? Pode sim, esse é o momento. Tá todo mundo bem financeiramente, não tem ninguém com dívida, tá tudo certo. O povo é abençoado demais. Amém. Graças a Deus, pastor. É, Então, peço de vocês. eu posso fazer uma contribuição, professora? Claro. Só um minutinho. É, não estou achando.
Aqui encontrei. Levítico 2, verso 3 diz: a parte restante da oferta do cereal pertencerá a Arão e a seus descendentes, e a parte santíssima dos manjares, quanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. A palavra de Deus nos fala que a oferta ela é santíssima. E por muito tempo, o que muitas pessoas têm na sua cabeça é que a oferta é aquilo que eu quiser dar, aquilo que eu achar que eu devo dar. E me lembra muito uma história que eu presenciei em uma igreja em que a salva passou, o senhor puxou um bolo de dinheiro do bolso e ele foi folheando, folheando até chegar na nota de R$ 2, e ele deu aquela nota de R$ 2 ali na oferta. E o rapaz que estava colhendo a oferta, muito amigo dele, cutucou ele e disse assim: ei, rapaz, tá errado isso aí. E eu presenciando aquilo do púlpito. E o rapaz pegou, abriu o bolinho e colocou R$ 20 e mudou para R$ 22, né? Só que a oferta perante a palavra de Deus não é aquilo que eu acho que eu devo dar, mas sim uma proporção das bênçãos que eu recebo. Porque nós temos o dízimo que é santo, como a palavra de Deus nos ensina, e nós temos as ofertas que são santíssimas ao Senhor. Então, se Deus tem me abençoado de uma maneira muito boa, que eu posso não puxar um bolo do bolso e dar R$ 12, eu vou fazer a minha oferta ser de acordo à proporção das bênçãos que eu ganho. E eu tenho feito isso também, professora, dado 10% de minhas ofertas e pretendo aumentar, porque eu tenho recebido cada vez mais bênçãos e eu sei que isso faz parte do processo, não é o todo, mas faz parte do processo reconhecer as bênçãos que ganhamos, né? Então fica essa pequena contribuição para que você que está vendo entenda que oferta não é só dar aquilo que você acha que deve dar, mas sim também como um dízimo, ele tem uma proporção, a oferta também deve ter, mas uma proporção de acordo às bênçãos que Deus tem me dado, porque o dízimo é santo e a oferta é santíssima. Sim, tem que ser uma porcentagem definida, né, pastor? Não é aquela moedinha que tá ali no carro, no console ali do carro que eu vou dar no sábado de manhã, né? Não tem que ser aquele dinheirinho ali. É algo programado, algo estabelecido. É, e muitas famílias têm vivido esse erro achando que eu dou o que eu quero dar, porque o dízimo é 10%, a oferta é aquilo que meu coração manda. E perante a palavra de Deus não é bem assim. Então eu tenho que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quanto mais grato eu sou, quanto mais eu abençoo, mais eu vejo as bênçãos de Deus vindo para mim e minha família também. E como eu disse, esse não é o fator único, mas faz parte desse processo em que recebemos as bênçãos do Senhor. Sim. Ei, pastor, Pode falar. então, eu também já recebi grandes bênçãos também. Eu devolvia mais oferta do que o dízimo, né? E eu fiz também meu sobrinho ficava muito comigo, participou de uma reunião, né? Lá o homem falou para ele, todos os dias ele depositar R$ 12, com 2 anos ele ia ter 10.000. Aí e nem bate nem bate, dá acho que menos ou é mais, não sei. E aí, mas todos os dias, né? E aí eu comecei a fazer, só que aí eu nunca colocava R$ 12, sempre eu colocava, às vezes 15, outras vezes 25, outras vezes 100, outras vezes que eu mexia com a lanchonete, né? Aí conforme as bênçãos eu ia só mandando. Então, assim, eu queria muito comprar a casa essa que eu tô hoje, que era do meu pai, né? Eu tinha lá o cômodo do lado, né, onde é a lanchonete, e eu queria comprar a casa. E aí não tinha nenhuma possibilidade, eu não tinha R$ 1 em banco, nada. E aí eu peguei e comecei a fazer essa poupança. E com 3 meses eu tinha R$ 15.000, com 3 meses.
Só que também foi uma época assim que Que legal. minha oferta era maior do que o meu dízimo, né? Eu que era à frente do comércio. Depois eu passei para meu esposo, aí fiquei, diminuí aí, porque no caso eu estava sendo, ele estava à frente, né? Mas foi uma época assim e nessa época que eu comprei a casa, eu também financiei outra pela casa, eu estava com duas casas. Então, foi assim, foi grandes milagres, tudo muito perto assim um do outro. E comprei carro também. Foi uma época assim de muita bênção na minha vida mesmo. E eu sei que foi por causa da minha fidelidade no dízimos e nas ofertas, porque Deus ele abre a janelinha, né, do céu e derrama as bênçãos sem medida. E na época que eu tinha a parcela do carro, que hoje talvez eu faria isso. A parcela do carro era 849. E quando era a semana de eu pagar o boleto, eu começava a orar. E de repente pessoas vinham fazer encomenda e pagava antes de eu entregar a encomenda, pagava adiantado ali, até 5 dias antes. Então, assim, eu via bênçãos chegando de todos os lados. E eu nunca deixei uma parcela sem pagar. Quitei ele antes de terminar. Então, assim, foi grandes maravilhas. E eu sei o poder que tem na fidelidade aí do dízimo e das ofertas. Grandioso. É isso Legal, mesmo. Tom. Obrigada. É isso mesmo. E o poder da fé também, né? Porque, um exemplo, nós temos o Clube Luzeiros, não, Cruzeiro do Sul. O Clube Cruzeiro do Sul, ele não ia para o Campuri, mas ele ganhou a inscrição, ganhou o uniforme, ganhou barraca. Eles saíram ganhando quase tudo assim, Deus dizendo, vocês vão. E a única coisa que a gente tinha era fé e Deus foi organizando, mandando as coisas e foi uma bênção. Os meninos tiveram ali uma experiência única que vai carregar para a vida deles. Vamos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Um acréscimo? Professora? Não, pastor, acho que é isso mesmo. Isso mesmo, né? Então vamos fazer a oração? Vamos. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Mais um ensinamento em que podemos aprender mais sobre finanças, ter esse equilíbrio na nossa vida financeira. E sabemos que quando esse equilíbrio não existe, ele afeta outras áreas da nossa vida, Senhor. Então precisamos ter esse senso de que finanças é algo muito importante e que devemos prestar atenção e fazer tudo com sabedoria, Senhor. E acima de tudo, sendo fiel em dízimos e ofertas. Pai querido, abençoa cada família que está participando e as demais que vão assistir nos outros dias, que eles possam, Pai, ser ricamente abençoados com esses conteúdos. E eu te peço, Senhor, que continue abençoando a vida da professora Julie e da sua família, Senhor. Que ela continue sendo esse instrumento de excelência em tuas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, Muito, gente. Boa noite. Júlia, a palestra é maravilhosa. E Amém. Deus às seja louvado. vezes a gente olha para a gente mesmo e até se envergonha às vezes de ter tanta instruções e às vezes a gente cai em algumas ciladas ainda. É Mas Deus verdade? é Deus de misericórdia, né? A gente pode sempre recomeçar. Certeza, com certeza. Boa Um Bom, noite. abraço. Um Tchau, abraço. boa boa noite, noite. meus irmãos. Tchau.